Essa melodia é para homenagear quem foi o autor desta canção maravilhosa. Ó igreja, se prepare, pois o noivo vai e vem. Muitos anjos poderosos vão descendo do vale. É chegado o momento, eu vou subir ao céu de luz, vencendo. Vem Jesus, oh, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Glorifiquem ao Cordeiro, e Ele aqui presente está. Toda treva está sumindo, Deus vai hoje libertar. O seu filho foi entregue por você ali na cruz, vencendo. Vem Jesus, oh, oh, glória, glória, aleluia, oh, oh, glória, aleluia, aleluia, vencendo, vem Jesus. Quando for chegada a hora e a igreja então subir, muitos vão ficar chorando, mas Jesus não vai ouvir. E os salvos triunfantes vão cantar no céu de luz, vencendo. Vem Jesus, oh, glória, glória, aleluia, oh, glória, Amém, graça e paz a todos. Já estamos no ar. Quero agradecer a todos que estão já entrando no programa, começando o programa Vencendo Vem Jesus. Amém? Vamos começar o programa com oração. Amém? Vamos orar, fecha os teus olhos, liga o teu pensamento com Deus. Vamos fazer um minuto de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, entramos agora, meu Deus e meu Pai, em Tua presença, meu Deus. Graças damos a Ti, Senhor, por estarmos aqui ao vivo, transmitindo, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra. Que o Senhor venha, meu Deus e meu Pai, aqui nos dar sabedoria, conhecimento da Tua palavra. Venha, meu Deus e meu Pai, nos ajudar
Ó Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, nós confiamos no poder da Tua palavra, confiamos, meu Deus e meu Pai, no poder do Seu santo nome, Senhor. Venha manifestar, meu Deus e meu Pai, a Sua graça, a Sua infinita misericórdia. Meu Deus, abençoa agora todos os ouvintes, todos que estão ouvindo, que estão nos assistindo. Venha trazer, meu Deus e meu Pai, uma paz, a alegria, a prosperidade, a cura, a libertação através do Seu nome, do Seu poder. Através desta oração, Senhor, venha alcançar pessoas, alcança vidas, meu Deus e meu Pai. Pessoas que estão necessitadas, crianças, adolescentes, jovens, idosos, adultos, meu Deus, vai de encontro, meu Deus e meu Pai, às pessoas que estão precisando, pessoas que estão necessitadas, que precisam, meu Deus, do Teu amor, do Teu carinho, da Tua palavra. Senhor, venha falar comigo, falar com o Teu ouvinte, falar com as pessoas, meu Deus, fala conosco nesta noite. Precisamos, meu Deus e meu Pai, da Tua palavra, do Teu carinho. Precisamos, meu Deus e meu Pai, ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Senhor, manifesta, meu Deus e meu Pai, o Seu poder, a Sua graça, a Sua infinita misericórdia em nossas vidas, Senhor. Vai de encontro, meu Deus e meu Pai, ao necessitado. Vai de encontro, meu Deus e meu Pai, aquela vida que está precisando, aquela pessoa que está enferma, que está, meu Deus e meu Pai, num presídio, que está, meu Deus, numa situação difícil. Meu Deus, abre porta onde não tem porta, Senhor. Abençoa, meu Deus e meu Pai, de uma forma poderosa. Venha prosperar, Senhor, na vida de cada um. Prospera, meu Deus, poderosamente, meu Deus e meu Pai. Confirma a Tua obra, a Tua bênção, a vitória. Nós acreditamos em Ti, Senhor. Confiamos no poder do Teu nome, no poder da Tua palavra, no poder do Teu sangue. Venha manifestar grandemente, Senhor, em nosso meio, em nossa vida. Precisamos de Ti, Senhor. Confirma a bênção, a vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Graças a Deus, estamos mais uma noite aqui para trazer a palavra de Deus, estudarmos a palavra do Senhor, lermos a palavra de Deus, para que nós possamos aprender mais e mais da palavra de Deus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre pecado, o que é pecado. Vamos falar um pouco sobre a doutrina, sobre teologia também. Muitas pessoas, às vezes, se espantam quando fala em teologia, né? Tem um versículo que fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, quando muitas vezes falamos de teologia, muitas pessoas se espantam, porque fala teologia, fala sobre o ensino humano, né? Mas todos nós, irmãos, precisamos aprender a palavra de Deus. Para aprender a palavra de Deus, nós temos que ter os professores, temos que ter as pessoas para ensinar, para nos direcionar e nós aprendermos a palavra do Senhor, né? Tem muitas pessoas que a pessoa radicaliza, né? Pega e fala assim: o meu professor é Jesus. Então a gente não pode pensar assim, irmãos, porque nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não fizer a nossa parte, Jesus, aquilo que foi decretado para você fazer, Jesus não vai fazer, não. Por isso que a própria palavra de Deus, ela nos fala para nós buscarmos ao Senhor. O próprio Jesus disse: buscar-me-eis e me encontrareis. Então nós temos que fazer a nossa parte, né? Não é por isso que vamos orar e as palavras vão cair do céu. Não, nós temos que nos esforçar para nos compreendermos a palavra de Deus. Então, quando nós estamos estudando a palavra de Deus, nós já estamos fazendo teologia. Teologia, o que ela é? A palavra teologia, ela
ela tem dois termos que falam assim: tel significa Deus, e logia, que significa lógica ou ciência, ou estudo. Então, quando você está estudando a palavra de Deus, você já está fazendo teologia. Entendeu? E através da palavra de Deus é que nós aprendemos mais de Jesus. Glória a Deus. A teologia tem vários conceitos de teologia. Então, para fazermos assim uma introdução à teologia, vamos falar sobre doutrina, religião e fé. Para facilitar a compreensão e a introdução, falaremos de alguns conceitos, por exemplo, teologia exegética, teologia histórica, dogmática, bíblica e a teologia sistemática. Cada uma tem a sua divisão, os seus objetivos, suas metas. Nós precisamos estudar para aprender a palavra do Senhor. Então, como eu disse, a palavra do Senhor, a palavra teologia, ela se divide em dois termos, que tel significa, no grego, Deus, e logia, que significa ciência ou estudo. Então, existem vários tipos de teologia, vários conceitos de teologia. Criar um conceito teológico não é fácil. Um dos personagens assim mais antigo, porque o primeiro homem que falou sobre teologia foi Orígenes, que usou pela primeira vez a palavra teologia. Então isso já veio de muitos e muitos anos, né? E outros pensadores também usaram esse termo teologia. A palavra teologia não existe na Bíblia. Muitas palavras que são faladas, que muitos, até pregadores, grandes pregadores, falam e não tem na Bíblia, né? A teologia caminha lado a lado com a igreja. Olhando para a palavra teologia, nós vemos o sentido etimológico da palavra e vamos entender que é um estudo, de um modo geral, da palavra de Deus. A teologia não é um tipo de misticismo, né? Aquilo que é ilustrado. A teologia é um raciocínio lógico. É lógico que seja por ela ser um ensinamento, é um raciocínio lógico. Por quê? Porque assim, a fé em nenhum momento ela tira a razão intelectual da gente. Então, tudo que nós fazemos pela fé, os dons celestiais, tudo que nós falamos sobre a palavra do Senhor, ela não tira nosso raciocínio lógico, né? Alguma pessoa fala assim: eu fui arrebatado, né? Eu não sabia o que estava falando. Isso não existe, né? Deus não vai trazer uma revelação, trazer uma revelação para a pessoa e sem saber que a pessoa perdeu o sentido. Lógico que não. Então, não podemos dizer também que o mundo foi criado somente através de uma explosão atômica, né? Seria uma coisa assim, sem lógica. Então, estaria saindo explosões até hoje e estaria evoluindo, né? Crescendo. Então, nós temos que nos apoiar na palavra de Deus, que ela traz o conhecimento, o ensinamento, dizendo que por Deus tudo foi criado. A palavra de Deus revela que tudo foi criado, todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, e nada do que foi feito sem Ele não teria feito. A fé cristã é firmada na palavra de Deus. Então, a teologia nos faz aproximar mais do Senhor, porque nós estamos estudando a palavra do Senhor. Por que o mundo está desse jeito? Porque as pessoas rejeitam a palavra de Deus. O mundo está tenebroso. As pessoas estão perdendo o amor. As pessoas estão perdendo o amor, né? Estão perdendo o carinho. Já não tem mais. Tem mães que estão jogando seus bebês na rua aí, né? Jogando no lixo, vamos dizer assim. Então, assim, a falta de conhecimento faz o povo perecer.
muitas vezes a pessoa fala assim, eu não vou assistir aquele programa não, porque ele só fala da Bíblia. Então, mas é o que vai trazer conhecimento, que vai trazer temor e sabedoria é a palavra de Deus. Então, a importância que tem de nós estudarmos a palavra de Deus, nos esforçar para aprender a palavra do Senhor. Por quê? Por que o mundo está desse jeito, né? Podemos dizer quem é o culpado? A própria pessoa é culpada, porque ela não quer se esforçar, né? A palavra de Deus diz lá em Provérbio, né? Ensina o caminho do teu filho, ensinar o caminho do teu filho para que ele não venha se desviar. Mas nós vemos aí, irmãos, que, por exemplo, se você for ensinar uma pessoa a palavra de Deus com 20 anos, já fica difícil, porque ela já tem uma intelectualidade, ela já é dona do nariz dela. Então, muitas vezes você vai trazer um ensinamento da palavra, vai falar sobre a palavra de Deus, a pessoa já tem um parecer, ela não aceita aquela palavra. Aí fica difícil da pessoa, de Deus trabalhar no coração, porque, veja bem, irmãos, quando nós estamos lendo, meditando na palavra do Senhor, o Senhor está trabalhando na minha vida, está trabalhando na sua vida, está trabalhando nos seus parentes, nos seus amigos. Então, é muito importante nós estarmos meditando na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela nos edifica, nos traz conhecimento, nos traz sabedoria. Então, quando estudamos as naturezas de Deus, nós estamos estudando a teologia. Teologia, né? Pode ser considerada um raciocínio lógico que nos aproxima mais e mais dos ensinos bíblicos, né? A teologia também é um estudo racional da palavra de Deus. Os conceitos originais, e a teologia é um conhecimento sistemático, organizado e dividido. Pode ser dividido em módulos, né? Pode ser dividido em tópicos, bem organizado, né? A respeito de Deus e dos seus atributos, da sua vontade, das suas ações, sua plenitude, sua grandeza e sua criação. Jesus disse que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo e ouvi-lo. A importância do conhecimento da palavra de Deus para o homem é muito grande, porque estudando a palavra, nós aprendemos a fazer um culto e adoração com maior clareza, né? O culto em adoração a Deus, que isso vem desde o começo da existência, né? Desde o início da existência da terra. Muitos têm um conceito de que Deus criou o mundo e abandonou o homem, deixando ele com o livre-arbítrio. Mas não foi bem assim, né? Porque depois Deus voltou lá e falou aonde está Adão, né? Deus não abandonou o homem. Na verdade, quem abandona é o homem que abandona a Deus, né? Muitas vezes falar de Deus é tão difícil de falar porque as pessoas não querem ouvir, né? Então é a pessoa que abandona a Deus, não é Deus que abandona a pessoa. Por isso tem uma vastas denominações, vastas igrejas aí para trazer o ensinamento da palavra de Deus, e mesmo assim muitas pessoas negligenciam, né? Falam tanta coisa, mas Deus, a palavra do Senhor, ela está sendo levada para os 4 cantos, tá? Sendo anunciada a palavra de Deus. Então precisamos estar estudando a palavra de Deus, porque fazendo assim nós vamos aprender a ter mais comunhão com o nosso Deus. A teologia é o estudo de Deus com o universo em si, né? Com todas as pessoas. Conhecemos as obras, sua vontade através do ensino. Através do ensino temos também um relacionamento com o Criador. Deus, Ele quer
manter um relacionamento de comunicação com o seu povo, né? Precisamos ter esse contato com Deus, ter essa comunicação com Deus. Precisamos aprender a nos relacionar com o Pai. Como é que você vai falar do Pai se você não conhece o Pai? E para conhecer precisa ler, né? Porque é aqui na palavra de Deus que está tudo sobre Ele, né? Sobre Ele e sobre seu Filho. A oração é o mesmo que conversar com Deus, conhecer a Deus e falar com Deus, e Deus falar com o homem. Então há uma necessidade da pessoa estar estudando, orando, louvando, agradecendo, né? Tudo isso nós vamos ver na palavra de Deus. A teologia exegética, a palavra exegética significa o mesmo que extrair ou tirar do texto, pesquisar e tirar o conteúdo mais a fundo dos estudos bíblicos. Então, não é só ler a palavra de Deus, precisamos estudar, né? Esmiuçar a palavra para que nós possamos compreender bem a palavra de Deus. Então precisamos, muitas vezes, até de alguns livros para conhecer, por exemplo, dicionários e livros da época cristã, né? Para podermos entender melhor a palavra do Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, onde o título fala sobre a tentação de Eva e a queda do homem. Então aqui fala assim: ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo 4 diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha aí. Versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Versículo 6 diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O 7 diz assim: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. O versículo 8 diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou, versículo 9, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, é aqui para nossa meditação. Aqui nós vemos aqui, irmãos, o versículo 1 diz assim: ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore no jardim? Porque na verdade, irmãos, eu acredito e piamente que quando Deus estava falando com Adão e Eva ali, a serpente não sabia o que estava sendo falado, porque aqui você vê nesse versículo 1 aqui, ó, ora, a serpente era mais astuta que todas as limarias do campo
que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? É uma pergunta, porque ela não sabia o que Deus tinha falado. E disse a mulher, o versículo 2 diz assim, ó, e disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, ó, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, Deus, quando Deus deu aquela palavra para Eva, para Adão e Eva, deu para eles, não deu para dividir a palavra para a serpente. O erro já começou aí, porque a serpente, já na maldade ali, começou a falar o que Deus tinha falado, porque ela não sabia o que Deus tinha falado. E aqui, ó, no versículo 2, a mulher, ela começa a se revelar para a serpente. Aí disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas, o versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, na verdade, quem sabia disso era só Adão e Eva. Ela jogou ali, vamos dizer assim, jogou um verde para colher um maduro, né? E colheu o maduro ali. Então, a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Aí ela já, pegando a palavra que Deus tinha falado para Adão e Eva ali, ela já começou a colocar opiniões. É a mesma coisa, irmãos. Você ouve a palavra de Deus aqui, essa palavra que eu estou trazendo aqui, e aí vamos supor, você pega essa palavra e passa para uma outra pessoa, e a pessoa vai e coloca opiniões em cima daquela palavra. Mas aquilo que o irmão está falando ali está errado. E a pessoa vai colocando opinião. Os irmãos estão entendendo? Olha só. Então a serpente disse: mas do fruto da árvore que está... A Eva disse, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Quer dizer, ela contrariou o que Deus disse, baseado na palavra de Deus. Porque Deus sabe se no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então ela colocou ali uma palavra ali para eles pensar, né? Será que a serpente tem razão mesmo, né? E vendo a mulher, ó, o versículo 6 diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Eu estive pensando, e eu vejo muitas pessoas, às vezes, as pessoas murmurando, né? Falando da morte, e falando da morte, falando que reclamando, né, da morte e do trabalho, né? Muitas pessoas reclamam do trabalho. Chega segunda-feira, pode ver que o ser humano tem uma tendência de reclamar da morte e do trabalho. Se você for pensar mais ou menos, você vai ver que é interessante essa reclamação do ser humano. Por que o ser humano reclama muito da morte e do trabalho? E eu tive pensando comigo que quando Deus ele criou o homem e criou a mulher, eles eram como Deus já. Eles eram eternos, eles eram eternos. Eles não tinham acesso à morte. E você vê que quando eles erram, quando eles caem no pecado, quando eles erram, a primeira coisa que Deus passou a dar para Adão foi o trabalho.
do suor do seu trabalho viverás, né? E a mulher ter dores de parto, e também a morte foi manifestada. Os dias do homem seriam contados ali, né? Então, assim, se o homem não tivesse errado, não tivesse pecado, nós estaríamos eternos, como Deus eternos. E nós perdemos a imagem e a glória de Deus. Perdemos a eternidade. Então, para Deus resgatar, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Por um homem, nós vemos que veio o pecado, veio o erro. E por um homem também veio a salvação, através do seu Filho, Jesus Cristo. Então nós vamos, continuando a leitura, no versículo 5 diz: porque Deus sabe que no dia em que comeres, aqui era a serpente falando, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, então ela usou da concupiscência dos olhos, né? Aqui o versículo 6, né? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ela olhou, né? Viu que era agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Pensou, né? Tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido. E ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então eles se cobriram porque começaram a ter o entendimento que era errado do jeito que eles estavam. E eles não tinham, eram como crianças, que não têm o discernimento do certo e do errado. E ouviram a voz do Senhor, versículo 8 diz: e ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, e entre as árvores do jardim. Está vendo aí? É aquilo que eu estava falando. Muitas pessoas, elas escondem de Deus, elas não acham agradável a palavra de Deus. Incomoda quando se fala de Deus, se fala de Jesus. Muitas pessoas muda de canal, muda de estação, não quer fazer leitura. Aí vem as consequências, né? Porque aqui você vê aqui que veio consequências para eles depois. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Né? E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então, aí houve a desobediência. E hoje não é diferente não, irmãos. Hoje Deus está falando conosco. Deus continua falando com o homem, continua falando com a mulher, do mesmo modo. Onde você está? O que você está fazendo? A importância que tem de nós estarmos sempre com nossos pensamentos ligados no Senhor. Porque quem sabe o que vai acontecer daqui meia hora? Amanhã, quem sabe o que vai acontecer? Ninguém sabe. Mas assim, quando você está debaixo da vontade do Senhor, fazendo a vontade de Deus, ouvindo o que Deus está falando, então nenhum mal lhe sucederá. Né? A própria palavra de Deus fala em Salmo 91, né? Nem praga alguma chegará à sua tenda, pois aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para te guardarem. Se você não crê, a palavra de Deus fala isso, e eu creio piamente que Deus, Ele envia anjos para nos guardar, para nos livrar.
Então há uma necessidade de nós estarmos, não é só uma sexta-feira na presença de Deus, só uma segunda-feira, não, há uma necessidade de nós estarmos constantemente meditando na palavra do Senhor, orando, fazendo leituras bíblicas. Não precisa você fazer como eu fiz aqui agora, eu tirei 10 versículos aqui. Você pode tirar um versículo, né, e meditar naquele versículo, estudar a palavra do Senhor, orar, pedir a orientação de Deus. Senhor, falar com Deus, falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim, né? O que o Senhor está falando comigo? Há uma importância, irmãos, de nós nos colocarmos debaixo das asas do Senhor, para que nós não venhamos ser surpreendidos pelo inimigo. É muito importante, irmãos, nós, ainda mais nos dias de hoje, que nós estamos vivendo os últimos dias. Então, o inimigo, ele sabe que o fim está próximo, que ele já é um derrotado, mas aquelas pessoas que não se põem à leitura, não se põem a buscar a presença de Deus, a se esforçar em estar nos caminhos do Senhor, sofrem as consequências. Porque, de um lado, irmãos, vem Deus usando as pessoas para falar para mim, falar para você, para nós nos esforçarmos e estarmos meditando na palavra do Senhor, buscando a palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor, para nós nos estar refugiados debaixo das asas do Senhor. Amém? Eu quero deixar aqui também uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Os irmãos, abram sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 46, uma mensagem assim muito conhecida, mas a palavra de Deus se renova todos os dias em nossos corações, amém? O 10:46, onde fala sobre, o título fala sobre o cego de Jericó, Bartimeu, o cego de Jericó, o título fala isso. Então fala assim, eu vou meditar aqui em 5 versículos, que essa mensagem foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para me trazer hoje. Nós estávamos falando sobre teologia, falamos sobre Adão e Eva, o começo ali, a da criação, e agora vamos falar sobre o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Versículo 50 diz assim: E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, irmãos, aqui nós vemos uma mensagem onde diz que Jesus estava entrando em Jericó, e chegando em Jericó, saindo de Jericó e chegando com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. É interessante, irmãos, porque quando Jesus ele entra em Jericó, ele vê aqui, saindo de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Então sempre, onde Jesus estava, sempre tinha uma multidão, né? As pessoas queriam saber quem era Jesus, né? Podia
Podia ser várias outras pessoas, mas Jesus estava entrando ali em Jericó. Ali. Interessante porque o título da mensagem, ela fala o cego de Jericó, né? É o cego da cidade, né? Quem era o cego de Jericó, né? E a própria palavra de Deus, irmãos, ela traduz em si mesmo. Nós vemos aqui que quando ela fala do cego de Jericó, mesmo no versículo 46, fala assim: e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Então, quando ela fala Bartimeu, o cego, filho de Timeu, ela já está traduzindo quem era o cego, né? Quem era Bartimeu? Era o filho de Timeu. E você vai buscar a palavra Bartimeu, no grego a palavra bar significa filho. E aqui ela fala assim: o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Então nós vemos aqui, irmãos, uma história assim, interessante, que esse homem estava cego, né? E nós também estávamos cegos. Nós andávamos mendigando na beira do caminho. Quem era esse cego Bartimeu? Era eu, era você. Éramos nós que estávamos ali. Mas uma luz brilhou no caminho para nós. E nós passamos a conhecer Jesus. Então, olha só que interessante. Né? Estávamos mendigando. Hoje nós não estamos mais mendigando. Né? Estávamos comendo as bolotas dos porcos. Mas hoje nós estamos na presença do Senhor Jesus. Jesus te salvou, te trouxe a luz, né? Iluminou o seu caminho. Então glorifique ao nome do Senhor. Dê graças a Deus por você ter esse conhecimento, por você estar na presença do Senhor, por Deus estar falando com você nesse dia de hoje, né? Nesta noite. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vemos aqui, irmãos, que este cego, este homem, ele tinha conhecimento, ele sabia quem era Jesus. Quando ele clama a Jesus, ele fala: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que Jesus era da linhagem de Davi. Então, você vê que não é uma pessoa que não tinha conhecimento do Mestre Jesus. Não é uma pessoa que não tinha nenhum conhecimento. E ele passou a clamar a Deus. A importância que tem, irmãos, de nós buscarmos a presença do Senhor. A palavra de Deus nos diz lá em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A oração, irmãos, é a comunhão entre nós e Deus. Comunhão, a oração é a alavanca que mexe a mão de Deus a nosso favor. Quando você busca a Deus, quando você clama a Deus, o Senhor, Ele se abaixa, Ele estende as suas mãos. A palavra de Deus nos diz que as suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado que não possa ouvir. Então, se o seu ouvido não está tampado para ouvir, clame a Deus, busque a presença de Deus. A importância que tem de nós buscarmos a presença de Deus é muito grande, né? Quando nós vemos lá aquela passagem que nós lemos semana retrasada, de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, onde Paulo e Silas estavam orando e cantando, e eles estavam presos ali, e Deus ouviu a oração deles ali, né? E os cárceres se abriram, as cadeias caíram e eles foram libertos, né? Talvez você não esteja preso, né? Mas há uma necessidade, mesmo que você esteja são, de buscar a presença de Deus. Deus, Ele requer que nós estejamos sempre falando com Deus. Oração é comunicação com o Pai. Amém? Então aqui o cego, ele se pôs a clamar, ele se pôs a buscar ao Senhor Jesus Cristo que estava passando. Era a única oportunidade que ele tinha ali. Deus está te dando oportunidade hoje para você buscar a presença dele. O Senhor está falando para você: entra na minha presença,
Entra na minha presença, busque-me, né, para que você possa alcançar os seus objetivos. Muitas pessoas, irmãos, deixam de ganhar as suas bênçãos, alcançar as suas vitórias, porque não busca a presença de Deus. Eu posso buscar por você, posso orar por você, mas se Deus quer ouvir a tua voz, aí é um particular entre você e Deus, porque qual pai não gosta de ouvir um filho? Então a mesma coisa é Deus, Ele está falando para você: clama a mim e responder-te-ei. Amém? Então aqui no versículo 48 diz assim: e muitos o repreendiam para que ele se calasse, né? Muitas vezes você vai sair da sua casa, você fala assim: hoje eu vou para o culto. Aí as pessoas falam assim: por que você vai lá no culto? Você é bobo, para que buscar a Deus desse jeito? Então aqui, muitos ali repreendiam o cego de buscar, de clamar a Deus, né? Não faça isso, para que ficar incomodando o mestre? E quantas pessoas falam assim: para que ficar gritando desse jeito? Para que ficar se esforçando desse jeito? Né? Mas aquele cego, ele alcançou a vitória dele, por quê? Porque ele se pôs a clamar a Deus. Olha a importância que tem de nós buscarmos a Deus, né? Para que, aqui vai, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Então ele insistia em buscar a presença de Deus. Insista, persista, né, em buscar a presença de Deus. Mas eu estou buscando e não estou alcançando. Continua, porque a sua vitória está no clamor, está na insistência mesmo. Esse cego não parou. E aqui ele falava: filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Então hoje eu estava vendo aí o evento do Gustavo Lima lá, disse que já se esgotou os ingressos, né? Agora eu penso assim: você faz um evento de uma festividade, chega a esgotar os ingressos, mas quando você fala assim: irmãos, vamos buscar a presença de Deus, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, aí, hoje não dá, porque, né, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Então, irmãos, nós estamos caminhando para os últimos dias na face da terra. A importância de você estar na presença de Deus é muito grande. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Vamos buscar sempre a presença de Deus. Não importa se a pessoa não quer buscar a presença de Deus. Ele não quer, faz a sua parte. Vai você buscar, não tem problema. Entendeu? O que você não pode é ficar de braço cruzado, enquanto o outro está orando e você lá, né? Entendeu? Então aqui, versículo 49 diz assim: e Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Já mudou a história. Primeiro os discípulos falam que não era para incomodar o mestre, mas a palavra de Deus fala que Jesus parou para ouvir ele. Irmãos, Deus ele para nos ouvir. Eu estou falando e estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Deus, esse versículo é um versículo muito forte, porque fala sobre o amor que Deus tem pelo ser humano. É uma das características, né? A palavra de Deus nos diz lá, João 3,16, né? Que Deus deu o seu Filho unigênito para que todos se salvem, né? E aqui nós vemos aqui, Jesus parando disse que o chamassem. Jesus também te chamou, irmãos. Por isso que você está ouvindo essa palavra, porque Jesus te chamou. Deus tem um chamado na sua vida. O Senhor está chamando você para você fazer a vontade dEle, chamando você para a oração, chamando você para o clamor, chamando você para louvar, para você se colocar na posição como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus está falando com você. É o Senhor que está chamando você, não é o homem que está chamando você. Foi Jesus parou para chamar aquele cego. Jesus parou. O grande amor de Deus, irmãos. Deus é tão misericordioso. A palavra de Deus nos diz que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos destruídos
Porque se não fosse as misericórdias do Senhor, irmãos, o amor de Deus é tão grande por nós. Então Deus, Ele está indo de encontro com você nesta noite. O Senhor, Ele está vendo a sua necessidade. O Senhor está vendo o que você está precisando, a sua necessidade. E Deus está te chamando para um particular. O Senhor está falando com você. Ele quer um particular com você. Ele quer falar com você. Não há como Deus falar com você se você não se colocar na posição de Deus. A palavra de Deus fala assim, que os humilhados serão exaltados. Deus está querendo te exaltar. O Senhor está te chamando. O Senhor te chamou. E não foi para você ficar sentado num banco ouvindo só. O Senhor te chamou para você fazer a obra dele, para você evangelizar, para você pregar, para você orar, para você expulsar os demônios. O Senhor te chamou. Assim como Jesus chamou aquele cego, ele parou, né? Versículo 49, Jesus parando disse que eu chamasse. Chamaram o cego, dizendo, tem de bom ânimo. Deus está falando para você, tenha de bom ânimo. Levanta a sua cabeça, não sei o que você tem passado, as lutas são muito grandes, o mar tem se levantado, a tempestade tem se levantado contra a sua vida, mas Deus está falando para você, levanta-te. Deus não quer ninguém cabisbaixo. O Senhor não quer que ninguém fique cabisbaixo, triste, abatido. O Senhor não chamou você para você sofrer. O Senhor chamou você para você ser um vencedor, para você tomar posse dessa palavra que Deus está falando hoje com você. Há uma necessidade muito grande de você tomar posse dessa palavra. Então, toma posse dessa palavra. Jesus parou para ele e disse que chamasse o cego, dizendo, tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Deus fala 3 coisas aqui. Tem de bom ânimo, então alegra-se na presença do Senhor, né? Levanta-te, não fique cabisbaixo, não fique triste, irmão, mas você não sabe o que aconteceu. Não sei mesmo, mas eu quero dizer para você que maior do que o seu problema é o Senhor Jesus Cristo. Maior do que as suas lutas, do que as suas tempestades, é o Senhor Jesus Cristo. Tem de bom ânimo, levanta-te que Ele te chama. Jesus está te chamando para uma grande obra. Versículo 50 diz assim, e ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Então, devemos lançar nossas capas. Capa da incredulidade, a capa da mentira, a capa da fofoca, tudo aquilo que não presta, lança-te fora, lança-te, não dê ouvido para o que estão falando. Nós vemos que eu abri a palavra de Deus lá em Gênesis, lá quando Deus falou em particular com Adão e com Eva, e eles não deram ouvido à palavra de Deus. Deus está falando contigo nesta noite. Há uma necessidade de você dar ouvido à palavra de Deus, à palavra do Mestre, que é Deus quem está falando com você. Levanta-te, tenha de bom ânimo, o Senhor é contigo, que Ele te chama. Deus te chamou, foi por um grande nome, uma grande obra. Deus te chamou pelo teu nome, Deus te chamou desde o ventre da tua mãe. Talvez você pense que não, mas Deus te chamou para uma grande obra, tá? E Jesus falando... ele lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. Não tem outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A necessidade de você estar sempre na presença do Senhor. Pensamento ligado em Deus 24 horas. E Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? O Senhor faz essa pergunta para você nesta noite. Qual é o seu problema? O que você quer que Jesus faz? Com outras palavras aqui, ele já estava falando, o que você quiser eu faço para você. Irmãos, nós temos que ter um entendimento de qual é o Deus que você está servindo. Nós vemos que quando Jesus entrou ali em Jericó, ali não era uma pessoa normal que estava entrando ali. Não era uma pessoa qualquer, não era um presidente do Brasil, era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está a maior das maiores alturas, aquele que criou os céus e a terra, aquele que tem o conhecimento do seu pensamento, aquele que te chamou para esta obra.
quem que você pensa que Deus é? Né? Qual é o tamanho do seu Deus? Jesus aqui, ele dá uma finalidade. Ele dá aqui, ó, que queres que eu te faça? O Senhor está falando para você, o que queres, o que você quer que eu te faça? Com outras palavras, ele faz, ele tem poder. Todo o poder está no nome do Senhor Jesus. Você precisa crer. Muitas vezes, irmãos, nós estamos numa escuridão tão grande, né? Porque aquele homem estava cego. Imagina, uma pessoa cega, não sei quanto tempo que ele estava cego ali, mas a cegueira não impediu dele clamar a Deus, de ele buscar a Jesus naquele momento ali. Ele sabia que aquele momento era um momento único de buscar a presença de Deus. Talvez hoje seja uma oportunidade que Deus está dando para você adquirir a sua vitória, para você receber a sua bênção. E Jesus está falando para você: o que queres que eu te faça? Olha só, irmãos, que oportunidade grande. Deus, a todo tempo, o Senhor vem falando para nós. Precisamos estar na dispensação de Deus, prontos para receber. Você está pronto para receber o que Deus quer dar para você? E interessante, irmãos, porque os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Muitas vezes nós queremos uma coisa e Deus, ele quer dar muito mais daquilo que nós imaginamos e pensamos. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos rodando em um riozinho, sendo que Deus quer nos colocar num horizonte. Deus quer que nós avancemos. Deus quer que nós tomamos posse, levantemos nossa cabeça e vemos quem é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, todo o poder está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Jesus aqui deu uma oportunidade rica para aquele homem: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, e sabia que ele era mestre. Disse, aqui ele já não chama mais Jesus de filho de Davi, ele já chama de mestre. Olha o reconhecimento, irmãos, que eu tenho à vista, porque ele estava cego, ele necessitava da visão. E aqui, ó, para nós finalizarmos a nossa mensagem de hoje, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Então, porque ele se ele não buscasse, irmãos, e se ele desse ouvido, como a Eva deu ouvido à serpente lá? Presta bem atenção. Quantas vezes você tem perdido bênçãos e vitória porque você tem dado ouvido a pessoas falando assim: isso é bom para quem ir na igreja? E quando você vai para a igreja, você vai para ouvir a palavra de Deus, irmãos. Você vai para falar com o Pai, falar com Deus. A sua bênção está na presença de Deus, está na igreja, está no buscar, no insistir, no orar, no clamar, na comunhão com o Pai. Então, muitas vezes, irmãos, nós deixamos de receber as nossas bênçãos, nossas vitórias, porque nós não damos ouvidos ao que Deus está falando e damos ouvidos a terceiros. Ficamos ouvindo pessoas que não estão em comunhão com Deus, pessoas que não têm compromisso com a palavra, compromisso com a igreja, compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Então, ouça a palavra de Deus, medite na palavra do Senhor, que ó, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Irmão, se eu não for falar de fé aqui, eu vou ficar a noite inteira falando de Sansão, de Davi, falar de Gideão, de Ana, falar do apóstolo Paulo. Quantos homens de Deus que venceram pelo poder da fé. E esse homem foi um exemplo de fé. Ele conseguiu ver porque ele insistiu, ele buscou. Então, quantas pessoas no passado venceram através da fé? A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se alcança, acreditando naquilo que não se vê. Então, tome posse dessa palavra, né? Levanta a sua cabeça. Deus não quer ver você triste, você abatido. Eu não sei qual é a sua necessidade, não sei qual é o seu estado, mas haveria alguma coisa impossível para Deus? Eu lhe pergunto, haveria alguma coisa impossível para Deus?
para aquele que abriu a boca e criou os céus, a terra, o mar e todo foi criado pela sua boca. Pense bem nisso. Talvez você está servindo um Deus pequenininho. Passe a servir a esse Deus que tudo pode. Ele tudo pode. E, inclusive, resolver os seus problemas. Amém? Que o Espírito Santo continue falando com vocês. E a semana que vem, se Deus permitir, né, estaremos aqui trazendo mais uma palavra, mais uma meditação. Vamos falar muito sobre a palavra de Deus, né? Amém? A hora foi embora, irmãos, e eu quero terminar o programa com oração. Estarei orando pelos irmãos. Eu quero agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam nessa trajetória, nessa 1 hora. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês. Amém? Então vamos fazer um minuto de oração para mim finalizar. Coloque os seus pedidos de oração, seu copo com água aí para nós orar, né? Orar, creia que Deus pode fazer o impossível possível na sua vida. Amém? Feche os teus olhos e acompanhe comigo na oração. Amém? Senhor Deus poderoso, Deus maravilhoso, graças te damos, meu Deus, por esta 1 hora de estarmos aqui na tua presença, Senhor. Eu acredito, meu Deus, meu Pai, que essa pessoa que me ouviu tomou posse da sua bênção, da sua vitória nesta noite. Meu Deus, eu quero agradecer por todos que estavam nos ouvindo, nos assistindo aqui, meditando comigo nesta palavra, Senhor, que o Senhor possa alcançar cada lar, cada família, que o Senhor possa, meu Deus, meu Pai, trazer a alegria para aquele que está abatido, para aquele que está enfermo, para aquele, meu Deus, que olha e já não vê mais uma saída, que não tem mais solução. Senhor, estende as tuas mãos, meu Deus, meu Pai, venha trazer a paz, a alegria, que todos venham, meu Deus e meu Pai, ter uma noite maravilhosa, uma noite tranquila de paz, uma noite abençoada. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, visita as criancinhas que estão nos hospitais. Meu Deus, quantas crianças, meu Deus, meu Pai, que são violentadas, que são, meu Deus, meu Pai, violentadas por muitos, meu Deus. Venha guardar, venha livrar, estende, meu Deus, as tuas mãos, Senhor. Livra, meu Deus, o teu povo, aqueles que buscam a tua presença, aqueles que oram, aqueles, meu Deus, que jejuam, que consagram sua vida. Meu Deus, toma, meu Deus, meu Pai, cada pessoa, meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor. Venha, meu Deus, meu Pai, trazer, Senhor, a prosperidade. Meu Deus, prospera na vida do pai de família, na casa desta mulher, deste irmão, desta irmã, desta pessoa, meu Deus, que está comigo orando. Meu Deus, venha prosperar poderosamente, venha curar, Senhor. O Senhor pode nos curar, o Senhor pode, meu Deus, nos sarar, mudar a nossa história, trazer, meu Deus, bênçãos, vitória para nosso lar, para a nossa família. Senhor, venha, meu Deus, meu Pai, abençoar poderosamente, de uma forma gloriosa, de uma forma esplêndida, meu Deus. Traz, meu Deus, meu Pai, a felicidade. Traz, meu Deus, meu Pai, a alegria, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo poder que há no teu nome, pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças damos, irmãos. Deus abençoe os irmãos. E sexta-feira, em nome de Jesus, estaremos aqui de novo. Deus abençoe a todos. Essa melodia é para homenagear quem foi o autor desta canção maravilhosa. Ó igreja, se prepare, pois o noivo vai e vem. Muitos anjos poderosos vão descendo do vale. É chegado o momento, eu vou subir ao céu de luz, vencendo. Vem Jesus.
Deus vai hoje libertar. O seu filho foi entregue por você ali na cruz, vencendo. Vem Jesus. Oh, oh, glória, glória, aleluia. Oh, oh. Quando for chegada a hora e a igreja então subir, muitos vão ficar chorando, mas